Eu preparei uma palavra de cura interior a semana inteira para vocês. E eu pedi que a minha banda tirasse algumas canções antigas. E eu achei que hoje eu estaria descansado o suficiente para cantar essas canções na plenitude delas. Porém, entretanto, contudo, como nós não dormimos há 48 horas, todos nós, vocês vão lembrar e vão cantar também. Tá bom, gente? Primeiro você vai abrir a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 35. Eu estava ali abrindo, o pastor Emerson falou, desce que está na hora, eu saí correndo. Isaías 35, capítulo 1, diz assim: a alegria final de todos os salvos. É o texto da King James. Diz, o deserto e a terra ressequida se rejubilarão. O ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa, diz a minha versão. Qual é a flor que está aí na sua versão? Rosa. Rosa ou tulipa, não tem problema. Eu vou te explicar já já por que rosa ou tulipa. A flor que eu mais gosto é a tulipa branca. Vai sabendo que o meu aniversário é dezembro, 19 de dezembro. E a flor que eu mais gosto é a tulipa branca com angélica, porque dá um cheirinho bom, né? É o buquê que eu mais gosto. O segundo buquê que eu mais gosto é o de girassóis. Vocês já repararam isso? Se tivesse uma flor de borboleta também eu gostaria, mas borboleta não é flor. Enfim. Diz Isaías capítulo 35, diz assim: o deserto e a terra ressequida se rejubilarão, o ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Cubra-se de flores, sim, rejubile-se com grande alegria e exulte. A glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória de Yahweh, o Senhor, de Yahvé, o Senhor, o esplendor do nosso Deus. A minha versão é diferente que aquela do King James. O King James é um rei que decorou a Bíblia em tempos de perseguição. Quantos assistiram aquele filme, o livro de Eli? Lembrou? Ele era cego, mas ele tinha o quê? A Bíblia decorada, né? Então, os norte-americanos, eles consideram a única versão original, e o que eu não considero, mas a única versão apropriada, a versão King James. Eu gosto de várias versões. Eu gosto da Bíblia de Jerusalém, eu gosto da Genebra, que é um pouco mais fiel ao original do hebraico. Mas durante muitos anos, a única versão que tínhamos era King James por causa das guerras. Então, os norte-americanos consideravam a Bíblia King James a única versão absoluta do Antigo Testamento, principalmente. Pode ficar de pé, o pessoal já está de pé aqui, porque o pastor manda ficar de pé e eu esqueço sempre. Isso. Então, como a gente começa a estudar um pouco mais de história da igreja e descobre que várias vezes os originais foram destruídos, e no final de 76 os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, e esses manuscritos originais foram sendo utilizados para corroborar, quer dizer, concordar com as versões que já eram existentes. Então, logo compreendemos que tanto a King James, quanto a Ferreira de Almeida, quanto a de Jerusalém, todas as versões que nós utilizamos, elas estão corretas com as originais que estão no Museu da Bíblia em Jerusalém. Quem quiser ir com a gente em maio para Israel, tem aí o vídeo, não, né? Prepara que depois eu solto. Aleluia. Então a gente estava em Isaías capítulo 35, a partir do versículo 3, que diz assim, ainda mais, né? Fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina, ele vem para salvar-vos. Então se abrirão o quê? Os olhos dos cegos,
e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o servo, e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe. Agora nós vamos pular para Cantares de Salomão. Eu estou fazendo um livreto sobre Cantares esses dias, já estou bem adiantada, já estou lá para o capítulo 7 de Cantares, estou no finalzinho, né? E estou adorando estudar Cantares de Salomão por uma visão, por uma ótica de batalha espiritual. Talvez você só tenha visto Cantares como um livro de amor, onde a igreja e Cristo se comunicam de maneira romântica, mas eu estou escrevendo sobre casamento e batalha espiritual no casamento, e estou escrevendo à mão, gente. Estou adorando escrever à mão. Nunca tinha tido essa experiência de escrever um livro à mão, e eu posso dizer para vocês que eu estou me divertindo muito com as minhas canetinhas no avião. As pessoas acham que eu sou da idade da pedra quando eu pego as minhas canetinhas e começo a colorir o meu manuscrito. Diz assim o versículo, capítulo 5. Vamos voltar aqui. Vamos voltar um pouco mais para o capítulo 2, que é ligado a Isaías 35:12. 35 de 1 a 2 e em diante. Nós lemos mais hoje do que 1 e 2. Eu tinha separado 35 e 2, mas nós lemos quase tudo. Na semana passada nós falamos sobre a negativa de João Batista com relação aos milagres de Jesus, e por isso ele tinha perdido a cabeça enfrentando um principado, porque dentro da prisão em que ele se encontrava, ele duvidou do milagre, ele duvidou da revelação do Messias, e por isso ele foi parar com a cabeça numa bandeja. Quantos lembram da mensagem de 5 da tarde da semana passada? Quem estava aqui lembra, né? Então eu denunciei o principado de Herodes, que é o principado que quer fazer com que os profetas neguem os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas enquanto estão em cadeias, em prisões. Amém? Foi o que a gente falou na semana passada. Agora, nós estamos falando de Isaías capítulo 35, começando no versículo 1, 2 e em diante, mas nós vamos voltar para falar de cura interior no capítulo 2, no versículo 1 e 2, que diz assim: a rainha de Sabá está dizendo, está exclamando, está gritando para Salomão, dizendo assim: meu amado, eu sou apenas uma flor do campo. Eu sou apenas uma flor dos campos de Sharon, Saron, uma tulipa do vale. A gente acabou de falar de tulipa, lá em Isaías 35. E ela diz: eu sou apenas uma tulipa do vale, quer dizer, eu sou uma flor comum, eu sou uma flor qualquer. Aí o amado responde para ela: como formoso lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as jovens. Aí ela responde para ele: como a macieira robusta entre todas as árvores do bosque, assim é meu amado entre os demais filhos da terra. Aqui, os dois fazem separação de árvores, frutos, folhas e também flores. Aqui a amada está dizendo que ela é só uma tulipa dos vales, ou a rosa de Saron, ou Saron, que significa paz. E ele está dizendo: amada, não faça isso com você mesma. Você não é apenas um lírio, você não é apenas uma rosa de Saron, você não é apenas uma tulipa. Você é aquela formosa entre os lírios, entre os espinhos, e você é a minha amada entre todas as jovens. Significa que você não me faz mal, significa que você não me faz sofrer com os seus espinhos. Ele está dizendo aqui que todas as outras jovens de Jerusalém, e no livreto que eu estou escrevendo à mão vocês vão compreender um pouco mais, mas essa jovem,
ela é uma flor sem espinho. E você que é um menino que está aqui hoje, você também é um cravo sem espinho. Você faz parte de um jardim fechado, você é uma macieira, você é uma árvore boa e você não tem espinhos para magoar e para machucar essa geração. Você foi chamado para ter revelação de Deus, mas primeiro para ser curado pelo poder da palavra do Senhor. Senta que você vai entender um pouco mais com as canções. Você que entrou aqui hoje em prisões, você que entrou com seus sentimentos presos. Assim estava essa mulher, a Sunamita. Sunamita era uma estrangeira, ela era uma africana, apaixonada pelo rei Salomão. Olha onde ela foi se meter, gente. Ela foi se meter na família de um cara, filho de Betseba. Salomão significa aquele que veio para curar, aquele que veio para consolar, aquele que veio para restaurar a vida de uma mulher. Se você for olhar a vida de Betseba, ela só colheu abrolhos. Diga comigo, abrolhos. Diga comigo, espinhos, dores. Eu já vi tantos homens falando mal de Betseba. São homens inseguros, são homens que não sabem o que estava acontecendo ali naquele texto. Mas, na verdade, no contexto do Rio de Janeiro, hoje, a gente compreende um pouco mais de quem era Betseba. Você imagina hoje um traficante daqueles mega powers, mega bravos. Ele sai na rua, ele olha uma adolescente ou uma mulher casada e ele fala assim: eu quero aquela lá. Eu não estou comparando Davi com um traficante, não. Estou comparando o poder de um rei dentro de um grupo em que ele pode liderar. Então aquela autoridade, que era o rei Davi, que estava em casa, ele escolhe uma mulher que estava sozinha porque o marido dela estava numa batalha. E ele manda buscar Betseba e fala para ela: o negócio é o seguinte, agora tu é minha mulher, acabou. Quantos já ouviram falar disso nas comunidades do Rio de Janeiro, ou em lugares onde o governo é totalitário, no Oriente Médio? Já ouviram falar disso? Que passa alguém e fala assim: pega aquela mulher ali para mim. Era assim nesse tempo. Então, Betseba, ela tem uma série de dores para serem curadas. Ela tem a dor de ter sido tomada à força. Ela tem a dor de ser linda e por isso ter seduzido apenas por existir. Porque diz a Bíblia que o rei estava olhando para o terraço dela, não era ela que estava olhando para o terraço dele. E ela chama a atenção do rei. E enquanto o marido está numa peleja pelo rei, ela é tomada como esposa do rei à força. Ela não tem como resistir, ela não tem como chamar guardas, ela não tem como se defender, ela não tem uma .40, ela não tem uma 9mm, ela não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém por ela. E ela simplesmente vai parar no castelo do rei. Chegando lá, ela é desposada, uma carta é mandada para que o marido dela seja morto em batalha, ela é desposada à força, ela vira uma viúva, ela ainda é engravida de um filho que morre. Que história terrível. E a Bíblia diz que Davi chora, se arrepende, lava a cara, fica bem. E ela continua em depressão. Quando ela continua em depressão, a palavra de Deus diz que Davi se liga e vem a ela novamente para consolá-la. E aí eles têm aquela noite de amor, mega power. E a partir desse momento ela é consolada. Eu imagino que tenha sido uma noite sobrenatural, porque vai consolar assim luto, perda de filho, sequestro, abuso sexual. Foi um negócio, foi um concerto aquilo ali, né? E aí aparece quem, gente? Salomão. Quando você compreende Salomão, que ele vem de um contexto em que a mãe dele é essa pessoa, ele é um romanticão. Ele é um cara que quer amar, ele é um cara que quer fazer bem, ele é um cara que quer amar alguém diferente da sua etnia. Ele é um cara que quer buscar uma negona mega power da África. E eu vou te falar que nós que somos mistos, nós somos brasileiros, nós somos completamente misturados, todos nós temos o pé na África, graças a Deus, gente.
Isso é coisa boa, a gente herda tudo que é bom da África. Então, nesse texto de Isaías, você tem o final da história, que é um bom final. No texto de Cântico dos Cânticos, você tem o começo da história, que é ruim. Diga comigo, o final é melhor que o começo. Vou repetir, o final é melhor do que o começo. Isso significa que não importa qual é a luta que você está passando agora, o Cordeiro vence no final. Você precisa se levantar em autoridade hoje no meio da sua dor e mostrar para o diabo que você conhece a palavra. E dizer para ele, seu desgraçado, seu chifrudo, seu cotó, seu abusado, você está pensando o quê? O teu final é o lago de fogo e enxofre. Está tirando onda com a minha cara agora, mas eu conheço o teu final. E o teu final é a não salvação. O teu final é a não vitória. E o teu final é a não eleição. Porém, o meu final é a glória. O meu final é a cura. O meu final é a redenção. O meu final é a vitória. Então, mostra para o diabo o final dele e mostra para o diabo o teu final, que ele vai ter que calar a boca. Ah, você não entendeu. Vou fazer igual o pastor Emerson. Ah, você não entendeu. Por causa disso, eu vou cantar uma música que talvez a amada Sunamita estivesse cantando nesse texto. E nós vamos passar até que uma outra canção venha nos trazer esperança. É sobre isso o culto das 5. Sobre palavra e canções que se completam. Então talvez aqui no Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, quando ela exclama e ela grita, ela estivesse cantando a canção Como se cura ferida. Sabe por que ela estava cantando essa canção? Porque ela veio da África carregando peso. Ela veio da África de uma família em que os filhos, ela chama filhos da minha mãe, ela não chama de irmãos. Os filhos da minha mãe me colocavam para trabalhar no sol e carregar peso. Quando ela conhece Salomão, ela diz, vamos trabalhar junto que eu carrego peso. Ele diz, não, amada minha, você não precisa carregar peso, você pode até trabalhar comigo, mas você não precisa mais ficar no sol. Mas ela carrega essa lembrança de como era a vida dela na África. Talvez você tenha entrado aqui hoje carregando lembranças do passado, carregando uma história triste, carregando recordações de quando você ficava no sol. Eu tenho recordações desse tempo, quando eu morei por pouco tempo numa casa que às 7h30 da manhã a telha de amianto me bronzeava. Sabe aqueles bronzeamentos artificiais que a gente paga para fazer? Eu não precisava disso, né, mãe? Aquela telha lá da Casa Rosa já dava aquela bronzeada na gente. 7h30 da manhã a gente levantava já bronzeada. O sol dizia bom dia. Talvez você tenha essa lembrança, essa recordação hoje. Mas eu vou trocar a tua esperança hoje, tá bom? Vamos cantar Como se cura ferida, igual a Sunamita estava cantando aqui no capítulo 2 de Cântico dos Cânticos. Vamos emendar com o coração que sangra, que tem tudo a ver com a mensagem dessa noite, dessa tarde. Porque a Sunamita, ela chegou aqui, gente, quando ela chega nessa história aqui de Cantar de Salomão, ela chega com muita história, com muita carga, com muita lembrança. Ela chega com experiências muito ruins da terra dela. E para viver tudo que ela ainda ia viver, que nós vamos falar sobre isso também, ela precisava passar por estágios, por situações e provar a cura dela. Vamos cantar o Coração que Sangra? Deu saudade de vocês, né? A gente veio planejando isso no avião e falando com os meninos, eles nem sabiam da mensagem, mas já gostaram do repertório. A vida me pregou mais uma peça, por essa eu não pude esperar. Tudo que sonhei desmoronou.
anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui. Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com teu poder vem me curar, com tua mão cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me. Sou completamente teu, Senhor. Não importa o que a vida me causou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer assim. Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com teu poder vem me curar, com tua mão cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me. Sou completamente teu, Senhor. Não importa o que a vida me causou. Vou te adorar, ó Deus, com toda a força em mim. Troca o meu coração pelo teu, ressuscita-me. Vem me curar, Senhor, esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, sacia-me. Sou completamente teu, Senhor. Não importa o que a vida me causou. A sunamita, ela não sabia quem ela era ainda. Ela não tinha a menor ideia de quem ela era. Ela não tinha ideia de como ela era amada. Ela não tinha ideia de que ela não era uma simples rosa de Saron, porque mais tarde a rosa de Saron vai ser comparada. Jesus vai ser comparado à rosa de Saron. Ela está achando pouco que ela é, porque ela é de outra etnia, porque ela é de outro povo, porque ela é de outra raça. Ela está passando algo que ela mesma considerava a respeito dela. Mas o amado viajava muito. O amado a amava, a desposava e viajava. Mas ele diz exatamente no versículo 2 do capítulo 2, ele diz: como formoso lírio. Já que você não quer ser tulipa, já que você não quer ser essa flor que é rara em Jerusalém, já que você não quer ser essa flor que não se identifica com as outras mulheres de Jerusalém, eu vou te chamar então de lírio. Eu vou te chamar de lírio porque Jesus também é o lírio dos vales.
E os lírios, eles se vestem de maneira formosa. Gente, esse livro, ele é todo tipológico e ele é maravilhoso quando você começa a descobrir as palavras que estão contidas ali dentro, não só para a sua vida sentimental, sexual, emocional. Ele é um livro que foi, na verdade, estimado pelos teólogos como apenas um livro tipológico, mas a teologia, ela é tipológica, ela é literal e ela é transformacional, que abrange as duas primeiras opções que eu expus a vocês. Então, quando eu digo que o amado, que os teólogos chamam de Deus, de Cristo, ele está falando para a igreja: olha, não fique com problemas porque você é da África, ou porque você é do Brasil, ou porque você é de um bairro mais rico, ou de um bairro mais pobre. Não tem problema. Se você não quer se identificar como uma flor internacional, ou como uma tulipa internacional, ou como uma plantinha diferente da onde você está sendo plantada, eu vou te dar um novo nome. Eu vou te chamar de lírios. Você vai ser como um lírio para mim. Você vai ser bem vestida, bonita, chique. Pelo meu espírito eu vou te vestir. Eu vou te curar. Porque ela tinha muitas feridas para serem curadas. Da onde ela vinha, o amor não era assim. Da onde ela vinha, apesar de também nesse tempo a poligamia ser permitida, da onde ela vinha, da África, era muito pior. Ela não conhecia esse amor que o amado tinha para oferecer para ela. Ela não conhecia essa vida sexual abundante que o texto vai dizer que eles tinham. Ela não conhecia essa intimidade sexual com o parceiro dela, casado com ela. Ela não sabia, porque a cultura do povo dela, a cultura do país dela, era uma cultura muito mais machista e muito mais independente do que a cultura de Salomão especificamente. Porque não era uma cultura normal também de Israel, não, gente. Salomão, ele estava sendo extracurricular. Salomão estava fazendo aquilo porque ele tinha uma experiência com uma mãe sofrida. Então ele olhava para ela e dizia assim: você não vai ser tratada como a minha mãe foi. Você não vai sofrer como a minha mãe sofreu. Eu vou ser um rei diferente. E essa é a proposta de Cristo. É fazer que você viva uma vida diferente da que você viveu anteriormente. Uma vida diferente do que você viu a sua família viver. A proposta de Cristo é te oferecer um leito sem mácula. É te oferecer um palácio e um reinado diferenciado. Mas ela ainda vai ter que guerrear muito como igreja aqui nesse tempo. Porque ela chega queimada de sol, ela chega pesada e ela começa a compreender o modus operandi do povo de Israel. E ela sangra, e ela não entende, mas o amado começa a curá-la. O amado começa a desposá-la. O amado começa a consolá-la, como ele viu o pai fazer com a mãe. Ele viu um erro tão terrível ser completamente curado através do amor. E ele pega essa maravilhosa africana e começa a dizer diante do povo, diante do auditório, diante das pessoas que rodeiam ele. Primeiro, ela não sabia o que era ser desposada. E aí ele chama ela para uma mesa. E a mãe dele coloca sobre a cabeça dele uma coroa. E mostra para ela: olha, esse é o meu filho Salomão. Ele é diferente, ele tem uma coroa. E aí sim, ele é o tipo de Cristo porque tem uma coroa. E ela faz parte dessa mesa com Salomão. E todo o povo começa a enxergar que aquela mulher tem um lugar de honra na mesa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus está te chamando, assim como já te chamou em outros domingos, a sentar à mesa com Ele. Não importa que tipo de flor você é, Deus vai te dar um novo nome a partir de hoje. E você vai sentar à mesa com Ele, com a sua história que para os outros foi maldita, mas que para Deus será bendita. E todos terão que respeitar o seu novo tempo. Todos terão que respeitar a sua nova história. Porque o próprio esposo está te dizendo: senta na minha mesa, vem para minha mesa, amada minha, amado meu. Você, menino, também faz parte da igreja de Cristo, viu? Você aqui é a igreja, é corpo, será amado também e será colocado.
E ela começa a dizer palavras de adoração ao amado. Ela começa a dizer, então tá bom, já que eu sou uma flor estrangeira, eu vou te chamar de uma árvore estrangeira também, para a gente ficar bem estrangeiro, e interdenominacional e internacional. Ela começa a chamar ele de macieira. Porque a macieira não era natural daquela terra. Então ela fala, eu sou esquisita, mas tu também. Eu sou diferente, eu tenho a minha história, mas você também. E ela começa a elogiar o bastardo do Salomão, gente. Vocês estão entendendo que são duas histórias impossíveis, improváveis? E eles começam a se entender nas estranhezas deles, nas diferenças deles. Eles começam a dizer, então eu sou uma tulipa que tu chama de rosa de Saron. Então tu é uma macieira para mim, porque na minha terra tem macieira, aqui não tem. Então eu vou dizer para você como é que são as macieiras na minha terra. Na minha terra as macieiras são robustas, entre todas as árvores do bosque, assim é você, entre os demais filhos da terra. Porque ele tinha dito o que, gente? Que ela era uma flor sem espinho. Diga, flor sem espinho. As meninas podem dizer assim, eu sou uma flor sem espinho. Tem gente hoje que vai entrar na faca, né? Já pegou uma rosa para tirar espinho dela? Ela sofre, não é? Como é que faz? Segura a rosa pelas pétalas, pega a faca e... Então você é uma rosa de Saron, você é uma rosa sem espinho. Que é isso que o amado está dizendo a respeito da sunamita. E ela está dizendo o que? Do amado. Então, você é a única árvore que me interessa. Você é a árvore mais bonita desse jardim. Dá para você que é menino dizer, eu sou a árvore mais bonita desse jardim? As meninas disseram, eu sou uma flor sem espinho. E os meninos vão dizer, eu sou a árvore mais bonita desse jardim, me respeita. Ô gente, vocês têm que se sentir, vamos lá. Meu amor, você é a árvore mais bonita desse jardim. Ombros, maçãs. E eu tô na faca para Deus tirar meus espinhos. Vral, vral, vral. Isaac, você é a árvore mais bonita do jardim também. Vai, bota um ombrão de árvore. Macieira. Isso mesmo, rapaz, isso mesmo. Cadê os meninos? Os maridos. Tem que dar fruto, tá? Porque árvore sem maçã não tem graça, não. Eva gosta de maçã, então vai. Queridos, nós podemos ter uma história desalinhada até chegar em Cântico dos Cânticos. A sua história foi desalinhada até você chegar aqui nessa noite, nessa tarde, que é uma tarde de cantoria. Às vezes, né, gente, a gente está cheio de força para pregar e para cantar, mas a voz acabou de ontem, né? Ontem foi um maior showzão na Bahia, estava 4 horas de Salvador, então a gente está sem dormir. A única coisa que a gente precisa fazer para poder cantar é dormir. Então, dormi 1 horinha para vir pregar, então não tem a voz toda. Mas essa palavra está borbulhando no meu coração. E eu quero que você compreenda que o nome que você se deu, a maneira como você se considerou, ou o rótulo que colocaram em você nessa noite, pode ser trocado para que você se sinta melhor. As suas experiências não serão apagadas, porque você não vai sofrer de amnésia. Mas as suas experiências servirão como lição de vida para que você se regozije no novo nome que Deus está te dando nessa hora. Deus está trocando nomes aqui nessa tarde. Tulipas estão virando rosas. Cravos estão virando macieiras. Deus está trocando histórias amargas por um novo tempo. Deus está arrancando pessoas de terras secas e áridas e plantando no lugar de refrigério.
Essa igreja é o lugar de refrigério, o altar cura. Todos vocês estão no soro aqui nesse tempo. 1 ano e 7 meses de IPAM, Deus tem nos falado que esse é um lugar onde Deus está trazendo pessoas para ficarem no soro, serem recuperadas, serem renomeadas, serem levantadas novamente daquele lugar onde foram derrubadas, onde sofreram. Eu quero dizer, Sunamita, você é rainha, você é princesa. Não se esqueça da coroa que Deus te deu. Deus quer te colocar no lugar de amor. Deus quer te plantar no lugar de misericórdia. Deus quer te fazer amada. Deus quer te fazer abraçada. Não volte para o seu passado. Não volte para a sua dor. Deus quer apagar a sua dor de maneira que você se lembre dela, mas nunca mais sinta dor novamente a respeito da história que você está vivenciando. Deus tem um lugar de repouso e de vitória para te dar. Nessa noite, o Senhor se apresenta para você como Salomão. Não importa se você é uma tulipa, é uma rosa ou é uma macieira. Se você é um homem, uma mulher, uma criança, se você é um adolescente, eu quero te dizer que o Senhor é aquele que cura a sua ferida. O Senhor é aquele que faz o sobrenatural e te faz vencer todos os inimigos da sua vitória. O Senhor é aquele que te mostra o final e depois Ele te mostra o começo. O final é um final de júbilo. O começo pode até ser dolorido, mas eu estou te dizendo, assim diz o Senhor nessa tarde, a todas aquelas flores e cravos e macieiras que entraram aqui. Chegou o tempo da poda, chegou o tempo de Deus arrancar os seus espinhos, chegou o tempo de Deus tirar as suas folhas velhas, chegou o tempo de Deus cortar os galhos que estavam sugando a sua força, chegou o tempo de você minimizar para crescer. Deus está dizendo, eu vou te usar, porque assim como do deserto, da terra ressequida, se rejubilarão, o ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa e cubra-se de flores, sim, rejubile-se, aleluia, com grande alegria e exulte. A glória do Líbano lhe será transferida, ó Ipã, bem como o resplendor do Carmelo e de Sharon e de Saron, eles verão a glória de Yahvé, o Senhor e o esplendor do nosso Deus. Ele é o esplendor do nosso Deus. Fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações perturbados. Quem entrou aqui hoje com o coração perturbado, eu quero dizer, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. Diga, Salvador, me salva. Salvador, me salva. Diga, Jesus, me defende. Salvador, me salva. Aleluia, glória a Deus, porque Ele vem para salvar-vos. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o servo, e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará no deserto e muitos riachos da estepe. Quem pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia! Primeiro Deus te mostra o final, para que você não esmoreça no começo. Por isso que a palavra diz que não é bom dizer que os antigos tempos eram melhores do que os tempos de agora, porque o final é melhor do que o começo. Se você entrou aqui hoje sofrendo, eu quero dizer que o amado está chegando. E eu quero que você prepare a sua melhor oferta. Nós vamos encerrar o culto das 5 agora.